Abra a sua Bíblia, ou seu iPad, ou seu iPhone, é assim que fala? Seu celular. Abra aí, ou a sua Bíblia impressa mesmo, no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Eu quero falar um pouco sobre aquele endemoniado gadareno. Pastor, mas o que ele tem a ver? Todo mundo só está falando coisas do coronavírus. É verdade. Bom, ele não tem nada a ver, mas o Senhor nos autorizou a ministrar essa palavra hoje, e eu creio que ela tem tudo a ver para a gente, em nome de Jesus Cristo. Você já abriu a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, a partir do 1, vamos ler do 1 ao 15, amém? Vamos lá. Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Entrementes, repetindo, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco esse tempo agora diante do Senhor, e peço que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha abater agora de cada um de nós todo sono, todo cansaço, toda fadiga, que toda ave de rapina seja completamente repreendida, para que a gente possa desfrutar desse momento que o Senhor separou para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, a história desse homem que nós acabamos de compartilhar aqui, ela é narrada pelos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João
não narra, não fala nada a respeito dessa passagem. O fato é que esse homem, ele se tornou um grande fantoche nas mãos do diabo. Porque, presta atenção aqui, Satanás, ele tirou esse jovem, ele tirou esse moço da sua casa, da sua família, e ele o levou à loucura. E se isso não bastasse, ter tirado aquele homem da sua casa, da sua família, e ter trazido a ele um espírito lunático de loucura, agora o diabo estava tentando tirar a vida dele. Ninguém naquela região conseguiu ajudá-lo, absolutamente ninguém. Na verdade, alguns homens até tentaram, alguns homens tentaram amarrá-lo com correntes, mas a Bíblia diz que ele quebrava as correntes e nada poderia prendê-lo, de forma que na região de Decápolis, que era uma região formada por 10 cidades, esse homem, ele era conhecidíssimo como um caso sem solução. Dá para tirar um pouquinho o retorno? Aumentou. Então, na região de Decápolis, ele era conhecidíssimo, e ele era considerado um caso sem solução nenhuma. Esse homem aqui, ele era alguém que as pessoas poderiam dizer que para ele não tinha mais jeito. Eu creio nisso. Provavelmente lá naquela região, por ele ser muito conhecido, as pessoas, elas comentavam a respeito dele, e elas diziam, para esse ali não tem mais jeito. E isso era o que a sociedade pensava. Mas teve um dia, um belo dia, e esse é o tema da palavra, que Jesus entrou em cena. Então o tema da palavra é, até que Jesus entra em cena. Então veja bem, a sociedade pensava que o caso, a vida, a história daquele homem já havia chegado ao fim. Mas não havia, por quê? Porque Jesus ainda não tinha entrado na vida dele. Mas chegou um momento aqui que Jesus entrou em cena. Então, quando Jesus entra em cena, as coisas mudam, o milagre acontece. E é isso que nós queremos falar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar nesta noite que quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais jeito, o Senhor, Ele entra em cena para dizer que ainda não é o fim. E eu quero dizer para você, eu quero dizer para o Brasil, eu quero dizer para as nações que ainda não é o fim. Essa praga, ela não vai nos destruir, pelo contrário, eu creio, Deus falou comigo que Ele já entrou em cena para mudar a sorte, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus, Ele já entrou em cena do Brasil, e com isso eu posso garantir para você, e você só precisa crer que dias melhores virão. E talvez você diz assim, pastor, por que você diz isso? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos deu autoridade para trazer à existência as coisas que não existem através da fé. Crie, por isso falei. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come dos seus frutos. Sabe, é por isso que eu creio que dias melhores virão, porque a igreja do Senhor está profetizando a destruição dessa praga. Olha aqui para mim, e escreva aí na sua agenda, escreva aí nas suas anotações, a história do Brasil
não vai terminar assim. Deus, Ele tem promessas para a nossa nação. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele já falou através de muitos profetas. O Brasil, queridos, está no caminho certo, não porque está debaixo de uma autoridade tal, ou X ou Y, não. Vai mudar e vai melhorar, porque ela está debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso, nós não podemos confiar na força do homem, temos que confiar no Senhor. E o Senhor, Ele já liberou palavras para a nossa nação. Então, quando Jesus entra em cena, sabe o que acontece? Igreja, Ele confronta os poderes das trevas. Vou repetir, quando Jesus entra em cena, Ele confronta os poderes das trevas. O evangelista Lucas, lá em Lucas 8:22, faz questão de registrar que foi Jesus quem chamou os seus discípulos e disse para eles: passemos para a outra margem do lago. Jesus estava em um lugar e Jesus chamou os discípulos e falou: ei, vamos passar para outra margem. O Senhor, neste momento aqui, antes de chegar neste lugar, Ele estava lá em Cafarnaum, e Ele navegou até o outro lado do lago. Percebemos que Jesus, Ele não estava aqui indo sem direção, mas tinha algo para fazer do outro lado do lago. Ele sabia, sabe o que, igreja? Que do outro lado do lago, um homem estava sofrendo nas mãos do diabo. Jesus não saiu daquele lugar aleatoriamente, vamos dar uma volta, não. Ele chamou os discípulos de uma forma específica e falou: vamos passar para ali. Porque Ele sabia que lá do outro lado, alguém estava sofrendo. E tem muita gente sofrendo hoje, isolada, pensando que ninguém a está vendo. Eu quero dizer para você que você está enganado. Se você está pensando que você está sozinho, se você está pensando que ninguém está vendo você, você está enganado. Jesus, Ele vê tudo. Assim como Ele sabia que aquele homem estava lá, e propositadamente Ele atravessou o mar da Galileia com o firme propósito de libertar aquele homem. Jesus, igreja, Ele sempre vai ao encontro daqueles que precisam. E se você está precisando, eu quero dizer para você que Ele já chegou aí, que Ele já entrou aí, para promover um grande milagre na tua história. Quando Jesus Ele entra em cena, os poderes das trevas são confrontados. E é incrível, porque creio eu, que quando Jesus Ele colocou o pé para fora daquele barco, aquele homem cheio de demônios, aquele homem possesso, ele colocou o seu pé para fora daquele sepulcro. Eu creio nisso. E quando Jesus, presta atenção, você que está sendo perturbado, você que está sendo oprimido, quando Jesus colocar o pé no teu coração, se você abrir o teu coração e se Ele entrar na sua vida, eu quero dizer algo para você: a opressão, o medo, a solidão vai sair da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus Ele já colocou o pé aqui no Brasil, e porque Ele colocou o pé no Brasil, o vírus já colocou o pé para fora do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Eu imagino que cada passo que aquele homem dava na direção de Jesus, é como se
uma tonelada de angústia, de tristeza, de solidão, de revolta, de abandono. É como se uma tonelada de coisas ruins saísse das costas dele. O texto afirma que logo depois de desembarcar, logo depois que Jesus desembarcou, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios. Esse aqui é o endemoniado mais perturbado da terra. Esse aqui, esse homem, este é o homem mais endemoniado dos evangelhos. É esse aqui, o endemoniado gadareno. Foi o homem que mais carregou demônios na sua vida. Sabe, a Bíblia diz que cadeias de ferros não podiam segurá-lo, porque ele arrebentava todo tipo de corrente. Mas, igreja, eu tenho uma notícia grandiosa para nos dar, porque a população do Brasil e do mundo está sendo tomada por cadeias, está sendo tomada pelo medo, pelo pavor. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite. Já é quase noite, já é noite, já é 6h14. Eu quero dizer algo para você. A simples presença do Senhor já era mais do que suficiente para incomodar aqueles demônios que possuíam aquele homem. E a presença do Senhor aqui na nossa nação, que está sendo invocada por milhares de pessoas, já é o suficiente para incomodar essa praga maligna e demoníaca que tem nos tomado por esses dias. Ora, a presença do Senhor está sendo buscada, está sendo desejada, e aonde a presença do Senhor está, o mal, ele tem que sair. Por isso, igreja, quando o ambiente ele é permeado com a presença do Senhor, espíritos malignos saem, porque a presença do Senhor, ela atormenta os espíritos malignos, como fez na vida do gadareno. Quando Jesus se aproximou dele, quando ele se aproximou de Jesus, ele se perturbou, os demônios ficaram perturbados, porque aonde a presença do Senhor está, os poderes das trevas, eles se abalam e eles têm que sair. Então todas as vezes que a igreja do Senhor se reúne em adoração, a presença do Senhor se manifesta, e aonde o Senhor está, o mal tem que sair. É por isso que eu quero te motivar, você que me ouve, vamos orar, vamos clamar, sabe, de dia, de tarde, de noite, para que Deus mude a sorte da nossa nação, porque a presença do Senhor tomando o Brasil, essa praga, ela não vai suportar. Assim como aqueles demônios não suportaram ficar naquele homem, esse vírus, ele não vai suportar continuar na nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Precisamos entender, igreja, que existem dois poderes em atividade: o poder do Senhor Jesus e o poder do inferno. E sempre que nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, os poderes das trevas, eles perdem força. E eu vejo que esse espírito, que esse vírus, que essa praga, ele está perdendo força na nossa nação. É pela fé que nós temos que declarar: eu criei, por isso falei. Creia e fale, abra a boca e fale, em o nome de Jesus Cristo, amém? Igreja, quando Jesus entra em cena, a opressão, ela é desmascarada. Para a sociedade daquele tempo,
da época daquele endemoniado, aquele homem, ele não passava de um louco, ele não passava de um doente da cabeça, mas a presença de Jesus vai desmascarar esse quadro. Porque para a sociedade, aquele homem era louco, aquele homem era doente. Mas a presença de Jesus, ela vai desmascarar aquele quadro. E mostrar para todos que por trás daquele comportamento louco e doentio, havia um controle satânico aprisionando aquela vida. E cada evangelista, ele nos dá uma característica do estado daquele homem. Por exemplo, Mateus 8, 28, diz que aquele homem, ele era extremamente violento, ele era um homem perigoso, as pessoas tinham medo de passar por aquele caminho, porque ele era violentíssimo. Isso é o que diz o evangelista Mateus. O evangelista Marcos diz que ele vivia se cortando com pedras. É só uns trechinhos do texto que eu estou lendo, do versículo, mas pode deixar. Lá em Marcos 5 diz que ele se feria com pedras. Isso é, ele tentava se matar. Essa é a informação que o evangelista Marcos, ele traz para nós a respeito desse endemoniado gadareno. Agora Lucas, o evangelista Lucas, ele é mais detalhista, e ele fala de vários aspectos que envolviam a vida de opressão daquele homem. Lá em Lucas 8, 27, diz assim: logo ao desembarcar, olha o que o Lucas relata a respeito desse homem. Logo ao desembarcar, Jesus veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia. Aquele homem, ele andava nu, ele não se vestia. O que Lucas fala mais? Ele não habitava em nenhuma casa. Lucas diz mais, que ele vivia nos sepulcros. Os outros evangelistas dizem que ele vivia clamando nos sepulcros. Então Lucas diz que ele vivia nos sepulcros. E lá no 29, a parte B de Lucas 8, diz assim: e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e ele era impelido pelo demônio, para onde? Para o deserto. Ele era empurrado para o deserto, ele vivia no deserto, ele ficava no deserto, não por vontade própria, mas porque ele era impelido pelos demônios para o deserto. É isso que o evangelista Lucas, ele nos relata a respeito desse homem. Então veja bem, queridos, quanto mais debaixo de opressão uma pessoa estiver, mais ela vai parecer com esse homem. Quanto mais debaixo de opressão, mais ela vai se parecer com esse homem. Agora, quais são as características desse homem? Nós já citamos aqui, através de Lucas. Sabe, uma das características dele é que ele vivia clamando por entre os sepulcros. Lá em Marcos 5 diz isso. Ele clamava entre os sepulcros. Agora, algo interessante aqui. Primeiro, porque diz que ele vivia onde? Nos sepulcros. E os sepulcros eram escavações em rochas. E nesses lugares, pessoas loucas, doentes, isoladas do convívio social, elas se isolavam. E também nesses lugares, nos sepulcros, se colocavam os mortos, as pessoas que morriam. Agora veja bem, o problema
o grande problema desse homem estar lá, nos sepulcros, é que ele não era alguém morto. Não, ele era um homem vivo, que vivia onde? No sepulcro. Esse é o grande problema. É que não era um morto no sepulcro, era um homem vivo no sepulcro. Isso nos mostra que Satanás, ele arrastou aquele homem para o fim da sua história. O cemitério, o sepulcro, é o fim da nossa história. Mas Satanás, ele é tão terrível que ele pegou aquele homem vivo e empurrou ele para o final da história dele. Ele não deveria estar ali. Ele não precisava estar ali. O sepulcro é o final da vida de todo ser humano. Mas agora a gente vê o inimigo levando o homem a viver o final da sua vida, mesmo ele estando ainda no início da sua história. O diabo pega ele e leva para um lugar que é um lugar do final da vida de todos nós. Mas ele tinha ainda uma vida pela frente, e o diabo leva ele para lá, colocando no fundo do poço. E isso é parecido com a situação de muitas pessoas que hoje estão tomadas por uma ação depressiva, por uma síndrome, por um medo, por um pavor. O diabo, ele quer pegar pessoas vivas e colocá-las no sepulcro, que é um local especial, específico, para aqueles que foram, já estão no fim da sua história. O diabo quer pegar alguém no início da vida e colocar em um local que foi feito para o final da história dele. Esse é o propósito do diabo: levar o homem para o sepulcro, levar o homem para o final do fundo do poço. Infelizmente, esse homem, ele estava vivendo em um local que ele não deveria viver. O sepulcro não foi feito para ele, o sepulcro não foi feito para o homem, foi feito para os mortos, mas era lá que ele vivia. Lucas diz, Lucas 8, 29, a parte B, que ele vivia no deserto. A segunda coisa é que ele não habitava em nenhuma casa, mas a Bíblia diz que os demônios, como nós lemos, impeliam para o deserto. O que isso significa, pastor? Que uma pessoa oprimida, presta atenção você que está me ouvindo, ela sempre busca estar sozinha, ela sempre busca estar isolada, porque o diabo, ele quer sempre produzir o isolamento. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, o Espírito de Deus, ele quer gerar em você vida corporativa. Enquanto que o diabo quer isolar você, Deus, ele quer que você viva uma vida corporativa, mesmo tendo problema com um aqui, problema com outro ali. O único que tem interesse em te isolar, meu irmão e minha irmã, é o diabo. O sinal de que alguém não está sendo oprimido por esse espírito é que ele anseia pela comunhão com os irmãos. Se você não anseia, é porque há por trás de tudo isso um espírito querendo te levar para o isolamento, querendo te levar para a solidão. Mas eu quero dizer que Jesus, ele entrou na história daquele homem, e se você quiser, ele vai entrar na tua história também, para mudar a tua sorte. Uma pessoa que ela não está oprimida, ele sempre terá prazer no culto, ele não quer viver mais sozinho. Esse não é o padrão de Deus. Não aceite, em nome de Jesus Cristo. Há uma guerra aqui, há dois reinos aqui, o reino de Deus e o reino das trevas. Não há neutralidade.
E nós temos que decidir, e decida por aquele que pode dar vida, por aquele que pode mudar a história. Você não precisa continuar assim, isolado, sozinho, em nome de Jesus Cristo. Marcos diz que ele vivia, lá em Marcos 5,5, a parte B, que ele vivia se ferindo com pedras. Outra característica é que aquele endemoniado, ele feria o seu próprio corpo com pedras. Muitas pessoas talvez não saibam, mas essa prática de se cortar, ela tornou-se hoje uma epidemia, principalmente no meio dos adolescentes. E este é o sinal de uma geração oprimida. Este é o sinal de uma geração oprimida. Muitas pessoas têm se suicidado por causa da opressão. Outra característica que Lucas fala desse homem, está lá em Lucas 8, 27, é que ele vivia nu. Então veja bem, depois que ele foi liberto, nós lemos que o Senhor o vestiu. Isso significa o quê? Que ele vivia nu. E uma coisa comum entre pessoas oprimidas é que elas sempre querem se despir. A imoralidade, queridos, e a falta de pudor é um sinal da opressão. Infelizmente, muitos tentam explicar esse comportamento como um desvio de personalidade, como uma doença. Mas Jesus, quando Jesus entra em ação, quando Jesus entra em cena, Ele vai nos revelar que por trás de tudo isso existe uma legião de demônios em operação, oprimindo a vida das pessoas. Infelizmente, é uma realidade, queridos. É por isso que aquele homem, por causa da opressão, ele vivia nu. Isso tem uma coligação, a nudez com pessoas oprimidas. E Jesus, ele vai nos revelar que por trás desse comportamento de nudez, de promiscuidade, existia uma legião de demônios em operação. Quando Jesus entra em cena, e essa é a boa notícia que eu quero falar para você, quando Jesus entra em cena, a restauração é certa. Posso ouvir um amém? Então existe uma beleza extraordinária nessa história, porque desde o primeiro momento em que o Senhor Jesus disse, vamos passar para o outro lado, Ele tinha esse homem em mente. Ei, eu quero dizer algo para você. Nesse momento o Senhor tem você na mente dEle. E eu quero dizer para você que o Senhor já foi aí para te encontrar. Da mesma forma que o Senhor saiu daquele lugar e foi lá para o outro lado do lago, para se encontrar com aquele homem, Ele também já chegou aí na tua vida, para se encontrar com você. Vamos ver como que essa história termina. Lá em Lucas 8, do 28 ao 33, diz assim, Lucas 8, do 28, e quando viu a Jesus, quando aquele homem viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava.
e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Jesus, ele perguntou. É óbvio que a gente não precisa estar entrevistando demônios, a gente só precisa mandar sair, mas aqui é um caso específico. Então aqui Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se espenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Oh glória! Sabe, queridos, o Senhor Jesus, ele cruzou o mar da Galileia apenas para encontrar aquele homem, porque ele pôde ouvir o choro daquele homem. A Bíblia diz que ele vivia clamando nos sepulcros. Ele saiu lá do outro lado para ter um encontro com aquele homem. Sabe, aquele homem, ele era a ovelha perdida, que o Senhor veio para resgatá-la. Jesus apenas com uma palavra, ele falou para os demônios: vá, vão embora, vá. E a Bíblia diz que todos os demônios se foram. Veja, o Senhor, ele cruzou o mar apenas por causa de uma pessoa, aquele endemoniado. Aos nossos olhos, a pessoa que menos merecia era ele, e foi a única que recebeu da graça de Deus. Você também pode receber. Talvez você está ouvindo essa palavra e fala: eu não mereço, eu sou um miserável. Sabe, Jesus abriu mão de tantas coisas apenas por causa daquele homem. Ele atravessou aquele mar para ir até aquele homem. E eu quero dizer para você que nesta noite ele também está indo ao teu encontro, meu querido. Talvez você não esteja endemoniado, mas talvez você esteja aprisionado com medo, com pavor. Mas hoje é noite de libertação, porque o Senhor, ele já colocou o pé para fora do barco, e já entrou aí na tua casa e na tua vida. E esse medo, esse pavor também já colocou o pé para fora de você, em nome de Jesus Cristo. Agora, eu não sei se você percebeu, Jesus, quando ele entrou nesse barco, quando ele estava nesse barco, ele estava indo para aquele lugar onde aquele endemoniado estava. E aí, a Bíblia diz que o diabo, ele provocou uma grande tempestade. Os demônios, eles tentaram impedir que Jesus fosse até aquele homem. Nesse trajeto de Cafarnaum até aquele lugar, houve uma grande tempestade para impedir que Jesus chegasse no destino final, que era se encontrar com aquele homem. Eu particularmente creio que neste momento, em todos os momentos da nossa vida, há uma grande movimentação de anjos ao nosso redor, para nos proteger, para nos livrar. Mas há demônios também aqui querendo nos abater e nos destruir. Presta atenção em algo. O diabo, ele sempre vai levantar uma grande tempestade antes do milagre acontecer na tua vida. O diabo, ele sempre vai provocar uma grande tempestade antes do Senhor se manifestar e realizar uma grande obra na tua vida.
Ele tentou fazer isso para que Jesus não chegasse até aquele homem, criando aquela tempestade. Mas eu tenho algo para dizer para você: não se preocupe, porque Jesus, Ele está no nosso barco. E isso é uma garantia que o nosso barco, mesmo dentro da tempestade, ele não vai se afundar. Há uma grande tempestade, mas Jesus está no nosso barco. E esse vírus não vai te matar, esse vírus não vai te vencer, esse vírus não vai te destruir, em nome de Jesus Cristo. Agora tem um detalhe importante, tem um detalhe que eu quero chamar a tua atenção agora. O Senhor, Ele estava dentro daquele barco quando aconteceu aquela grande tempestade. Ele estava lá com os discípulos, porém, Ele só mandou o mar se acalmar quando os discípulos os chamaram. Oh, aleluia! Jesus podia, sem nenhum tipo de interferência, acabar com aquela tempestade, sim, mas Ele só o fez quando os discípulos os chamaram. Os discípulos chegou: mestre, mestre, não te importa? Ei, igreja, eu quero te motivar, eu quero te convocar, eu quero te chamar, eu quero te convidar a clamar em favor do Brasil. Ele pode fazer, mas Ele só interviu aqui quando os discípulos o chamaram, quando os discípulos clamaram por Ele. Nós precisamos clamar uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo. Agora, voltando ao endemoniado, Jesus, Ele chega para ele e pergunta qual é o nome dele. Qual é o seu nome? Está lá em Lucas 8:30. Ele falou: uma legião. Você consegue imaginar isso? Porque uma legião eram 6.000 soldados. Uma legião era composta de 6.000 soldados. Isso significa que haviam 6.000 demônios dentro dele. Não dá para a gente imaginar o sofrimento daquele homem, querido. Mas os demônios, eles clamam para que o Senhor os permita entrar nos porcos. E o Senhor permite. Agora veja bem, quantos porcos eram? Eu não sei se nós lemos, mas eram 2.000 porcos. 2.000 porcos. Isso significa que foram 3. Uma legião tem 6.000 demônios. Os demônios pediram para Jesus deixar eles entrarem nos porcos. E haviam 2.000 porcos. Isso significa que foram 3 demônios para cada porco. Agora veja bem, um homem sozinho suportou 6.000 demônios por anos. Mas os porcos preferiram morrer a carregar 3 demônios por alguns minutos apenas. Vocês estão entendendo? Os porcos preferiram morrer. Haviam 6.000 demônios naquele homem. Os demônios saíram e entraram nos porcos. 3 demônios por porco. Eles preferiram morrer a ter que carregar aqueles demônios por alguns minutos. Algumas pessoas, elas creem que foram os demônios que mataram os porcos. Mas eu discordo deles. Respeito, mas discordo. Eu creio que os porcos preferiram morrer a ter que carregar aqueles demônios. Posso ouvir um amém? Eu creio nisso. Muitos dizem que os demônios mataram os porcos, mas eu creio que os porcos preferiram morrer a ter que carregar aqueles demônios por um curto espaço de tempo. Agora veja o que aconteceu com o homem após Jesus entrar em cena. Eu queria chamar os músicos aqui.
Tem uma canção para a gente terminar? Veja o que aconteceu. Lá em Lucas 8:35. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Como? Não está ali o texto. Vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram os homens, quando viram aquele homem que era violento, que tinha uma força fora do normal, quando eles viram o homem vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, eles foram dominados por um terror. Agora, você consegue perceber a diferença do início da vida daquele homem, antes de Jesus entrar nele, para depois que Jesus entrou na vida dele? Você consegue ter percebido a diferença? No início do texto, o homem, ele era violento, ele andava nu, ele era uma pessoa insana, ele se feria, ele vivia nos desertos. Mas agora, depois que Jesus entrou em cena, tudo mudou. Essas são as características de todos que deixam Jesus entrar em cena em favor das suas vidas. Meu querido e minha querida, quando Jesus entra em cena, quando Jesus entra em uma causa, as coisas mudam, a doença sai, a opressão sai. E eu quero declarar, em o nome de Jesus, que Ele, nesta noite, está entrando em cena na tua causa. Hoje o Senhor aportou, hoje o Senhor desceu daquele barco aí na tua casa. E Ele deseja libertar você, restaurar você, que está sendo vítima da opressão, do medo, do pavor, da angústia, da solidão, por causa dessa peste que tem nos assolado. Todo sentimento de morte que está sobre você, toda tristeza sem explicação que está sobre você, toda vida antissocial que está sobre você, toda a vida isolada que está sobre você, é um sinal, eu creio, que o inimigo das nossas almas, ele está por trás de tudo isso. Mas o Senhor, Ele quer entrar em cena e colocar você dentro do esconderijo dele. E eu garanto para você que uma vez que você estiver no esconderijo dele, praga nenhuma vai chegar na tua tenda, praga nenhuma vai poder assolar mais a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Jesus entrou em cena na causa daquele endemoniado, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que Jesus está entrando em cena em favor da tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, talvez a sua vida se assemelha à vida daquele homem, mas eu quero declarar da parte de Deus que Ele tem pensamentos de paz para você, para te dar o fim que você deseja, e eu sei que o que você deseja é paz, que o que você deseja é restauração. Eu repreendo, eu digo para essa ação do diabo: vá, receba, que essa opressão já foi, esse medo já foi. Eu quero motivar você a contar o seu testemunho, a compartilhar o seu testemunho, em o nome de Jesus Cristo. O Senhor nesta noite, Ele deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar,
para que você não tropece em nenhuma pedra. Se o diabo está ao teu derredor, os anjos do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? Ah, querido, eu quero fazer uma oração por você, antes de nós encerrarmos com essa canção. Feche os seus olhos aí e coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, se esse irmão, essa irmã, se esse querido que está do outro lado, ele está vivendo momentos finais da sua vida, porque para ele não tem mais solução. Senhor, se talvez essa pessoa que me ouve, ela está dentro de um sepulcro, um local que não é para ela, aquele local, o sepulcro, o isolamento, as cavernas, são exclusivas para pessoas mortas, mas ela respira o fôlego de vida ainda. Então eu quero, no nome de Jesus Cristo, declarar a alegria do Senhor sendo a sua força. Se alguém tomado por enfermidades, eu repreendo essa enfermidade no nome de Jesus. Eu dou uma ordem: enfermidade, vá! Oh Deus, em nome de Jesus. Opressão, vá! Angústia, vá! Solidão, vá! Miséria, vá! Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Se você quer receber o Senhor Jesus, a Bíblia diz que a gente precisa crer nele com o coração e confessar ele com a boca para nós sermos salvos. Então aí onde você está, diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração e faz morada, em nome de Jesus. Pronto. Você não precisa mudar de religião. O fato é, se você abrir o seu coração, ele entrou na sua vida, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. E uma vez que ele se coloca para dentro de você, a opressão, o pavor, o medo, a morte, ela sai de dentro de você. Eu quero profetizar uma semana abençoada. Eu quero declarar que o melhor de Deus na tua vida ainda está por vir. Receba a vida. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo possa fluir na tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu te abençoo. Amém. E graças a Deus.